Estou bem também, graças a Deus. É, pessoal, ficou faltando para a gente fazer, certo? Apenas uma página da gramática, verdade? Página 106, né? Faltou só isso. A gente já terminou de corrigir a página 105, não, né? Eu lembro que nós corrigimos a 104. Vamos corrigir a 105, tá certo? E a 106, ok? Vamos lá. Gramática, tá bom? Página 105. Quem é que pode ler aí a questão 8 da página 105? Questão 8, página 105. Quem pode ler? Pode sim, Isabelle, por favor. Pode iniciar. Tá me escutando? Sim, amor. Estou escutando, pode ler. 8. Na oração, mais uma diferença houve. O sujeito é Pode ler as alternativas. A, 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 agente, B, indeterminado, C, paciente, D, inexistente, E, oculto. Vocês marcaram o quê, pessoal? Vamos lá. Mas uma diferença houve. Quem marcou letra D, tá certo? De dado, marcou a opção correta, certo? É inexistente, tá certo? Percebam, gente, ó, leiam aí a frase, mas uma diferença houve. Tem como saber, nem é oculto, né? Nem o sujeito não é eu, né? Oculto, nem é indeterminado, não é eles. Eles, mais uma diferença houve? Não, né? Então é inexistente. Não existe sujeito aí nesta oração, ok? Questão número 9. Quem pode ler? 9. Isabelle, pode continuar, por favor? Pode ler, amor. 9. Na expressão faz calor, o verbo está empregado impessoalmente. Assinale a opção em que o verbo destacado também é impessoal. A chuva caiu a noite inteira, sem parar. B. Existe muita polêmica sobre o assunto. C. Não entrou porque havia esquecido a chave em casa. D. Deve haver muita gente na praia hoje. Choveram perguntas de todos os lados do auditório. E aí, o que vocês marcaram? Lembrando que está falando, tá certo, gente, aí, do verbo, certo? Qual é o verbo que é impessoal nesse caso? Certo? É caiu, existir, é, havia esquecido, deve haver, choveram perguntas. No caso aí, eu estou vendo que muita gente marcou letra B, né? Não é letra B, sabe por quê? Porque ele não é impessoal, porque o existe aí está se referindo a polêmicas, certo? Então, o sujeito aí é polêmicas, tá bom? Então, não é B. Não é A também, porque seria se fosse um fenômeno da natureza, como, por exemplo, choveu, trovejou, né? Nevou, tá certo? Mas, na verdade, está dizendo a chuva caiu. No caso aí, quem é o sujeito, gente? É chuva, tá certo? Então, o caiu está se referindo ao sujeito chuva. Impessoal é a letra D, tá certo? Letra D, ok?
Marquem a letra D. Quem marcou a letra D, correto, certo? Pode sim, Maria, pode ler. A senhora está me escutando? Sim, amor, pode ler. Pronto. 10. Embora os pesquisadores tenham apontado todo o progresso da genética, ficou implícito que algumas questões permanecem sem resposta. No que tange ao câncer, por exemplo, ainda não chegaram a conclusões definitivas. Sobre o verbo destacado, pode-se dizer que a. Seu sujeito é composto, já que se trata de vários pesquisadores. B. Seu sujeito é indeterminado. C. Não tem sujeito. D. Seu sujeito é simples e passou a ser impessoal. Nesse caso aí, vocês marcaram o quê, pessoal? Lembrando, mais uma vez, que está falando do verbo, tá certo? Vamos ver aí. Ó, no que tange alcance, por exemplo, ainda não chegaram a conclusões definitivas. Chegaram aí, não está sendo relacionado a pesquisadores, tá certo? Por isso que não é composto. E mesmo assim, quando uma frase tem uma palavra no plural, né? Mas só é uma palavra, o sujeito ainda continua sendo simples. Então, não pode ser composto, não é composto. B. Sujeito é indeterminado, vamos ver. No que tange ao câncer, por exemplo, ainda não chegará a conclusões definitivas. Não, pessoal, não é indeterminado. Indeterminado é quando a gente não consegue encontrar o sujeito da frase. Então, A eliminado e B eliminado. Qual outra opção vocês acham que poderia ser? Isso, Maria. Opção D. Por que a opção D? Porque quando ele diz assim, ó, no que tange ao câncer, por exemplo, ainda não chegaram a conclusões definitivas. Então, o sujeito da frase aí é o quê, pessoal? É correta a letra D, sujeito simples. E qual é o sujeito? Vocês saberiam dizer? É sujeito simples. E qual é o sujeito da frase? Não. Sujeito da frase, pessoal. A frase está falando sobre quem? Sobre o quê? Não sobre quem, sobre o quê? Está dando informações sobre o quê, pessoal, essa frase? Isso, muito bem. Sobre o câncer, né? Então, o sujeito aí dessa frase é o câncer, certo? Muito bem, Maria. Vamos lá, pessoal. Então, letra D, tá certo? Questão 11. Vai continuar lendo, Maria? Pode sim. 11. Na mocidade, muitas coisas lhe haviam acontecido. Temos oração: A. Sem sujeito. B. Com sujeito simples e claro. C. Com sujeito oculto. D. Com sujeito composto. E E. Com sujeito indeterminado. E aí, vocês marcaram o quê? 10 é a letra D, Larissa, certo? 10ª questão é a letra D. E a 11, pessoal? Vocês marcaram o quê? Na mocidade, muitas coisas lhe haviam acontecido. Qual é o sujeito aí? Temos que sujeito. Isso, meninas. Muito bem. Opção B, sujeito simples e claro, certo? Se é o sujeito sim, se o sujeito é simples, né? Está bem claro aí na frase, me digam qual é o sujeito. Conseguem identificar? Exatamente, o sujeito é mocidade, né? Na mocidade. E o núcleo é mocidade, certo? Correto. Ótimo, gente. Então, vamos lá à página 106. Mas vamos logo fazer a correção dela, tá certo, Júlia? Para encerrarmos esse capítulo, certo? Vamos lá. Pode sim, Bia. Leia. Bia.
Não estou te ouvindo. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Digam aí ok no chat, por favor. Ah, obrigada. Bia, eu acho que a Bia está tendo algum problema com o microfone. Pronto, enquanto a Bia resolve o problema aí, né, com a internet ou com o microfone, não sei. Quem é que pode ler para mim a primeira questão? O uso do sujeito indeterminado. Se ninguém vai ler, pessoal, eu vou ler, tá? O uso do sujeito indeterminado. Em geral, a indeterminação do sujeito acontece pelas razões indicadas a seguir. Sabendo disso, elabore dois exemplos para cada situação. Situação A. O falante não sabe exatamente a quem atribuir a ação verbal. Então, o que é que essa questão está pedindo? Para vocês formularem duas frases, onde o sujeito, né, das frases seja indeterminado, certo? Como poderia ficar? Mas nesse caso aí, o sujeito seria alguém, tá certo? Então, nesse caso, dessa frase, o sujeito seria sujeito simples. Por quê? Ah, tia, mas você disse que o sujeito indeterminado é quando a gente não sabe quem praticou a ação. Mas quando eu digo assim que a gente não sabe, pessoal, é que a gente não consegue identificar na frase, tá certo? Nem na frase e nem oculto, certo? Mas nesse caso aí, o sujeito seria alguém, tá certo? Esse alguém seria o sujeito. Então vamos lá. É uma dica, pessoal. Comecem essa frase, tá certo? Indeterminada, com um verbo, certo? Com um verbo, certo? Que esteja na terceira pessoa do singular, que vai dar certo. Vamos lá tentar formular essas frases. Vamos lá, aberta aí a oportunidade para vocês tentarem formular uma frase, na verdade duas, que o sujeito seja indeterminado. Dica: iniciem com o verbo, a frase. No caso, é interessante vocês irem falando as frases, pessoal, porque aí eu vou corrigindo e vocês já vão entendendo melhor o sujeito. Vamos lá. Brincamos juntos ontem. Nesse caso aí, brincamos juntos ontem. Quem poderia ser o sujeito, pessoal? A gente consegue identificar. Nós. Se dá para identificar, certo? Nós, esse sujeito não vai ser indeterminado, ele vai ser outro tipo. Qual é o outro tipo? Quando não está escrito na frase, mas a gente consegue identificar. Desinicial ou oculto. Outra dica para vocês. Quando o sujeito for eu, tá certo? Ou nós, mesmo que não esteja escrito na frase, por exemplo, brincamos juntos, né? É nós. Ou brinquei muito. Eu brinquei muito. Quando for eu ou nós, vai ser desinicial, vai ser sujeito oculto. Tá certo? Entendem? Por que que vai ser sujeito oculto, tia? Por que que vai ser sujeito oculto? Porque eu não consigo ver, né, ali o sujeito na frase escrito, mas eu consigo identificar. Eu ou nós, tá certo? Vamos lá. A, a Isabelle colocou, bagunçaram o meu material. Nesse caso, sim, está correto, tá, Isabelle? Nesse caso é indeterminado. Porque quando eu digo assim, bagunçaram o meu material, seria eles bagunçaram o meu material. Mas eles, quem? É diferente do eu e do nós. Por quê? Porque quando eu digo eu, né, eu sei que fui eu. Quando eu digo nós, fui eu e alguém. Mas quando eu digo eles, né, eu não sei quem são esses eles. Tá certo? Então, no caso aí, bagunçaram o meu material é sujeito indeterminado.
A gente sabe que foi eles, mas a gente não consegue identificar, né? Quem são eles, certo? Vamos, a mais exemplos. Pessoal, deixa eu dar outra dica para vocês, certo? No sujeito aí indeterminado, o verbo vai terminar, né, com AR, com AM, tá certo? Então, procurem verbos que terminem com AM, que esteja aí na terceira pessoa do plural. Por exemplo, me contaram um segredo, certo? Deixa eu ver a frase da Raíssa primeiro. Fizeram rabiscos em minha crônica que demorei para fazer. Muito bem. Porque, ó, termina com fizer, com AM, né? Quem fez? Alguém, a gente não sabe, né? Então, correto. No caso aí do me contaram um segredo, certo? É, o me vai funcionar como esse sujeito, tá certo? Bagunçaram meu guarda-roupa. Correto, né? Bagunçaram. Eles bagunçaram meu guarda-roupa. Vestiram minha roupa. Eles, né? Vestiram minha roupa. Mas quem? Não se sabe. Então, nesse caso, também é indeterminado. Então, vou dar dois exemplos para vocês, certo? Coloquem aí, quem não conseguiu fazer essa questão, tá certo? Sugestão de resposta. Arrombaram a porta da minha casa. Percebam que o verbo, ó, arrombaram, vou escrever aí no chat. A porta da minha casa. A gente consegue identificar o sujeito aí? Não consegue, né? Isso, Lara. Correto. Limparam, né? Minha blusa. Percebam, gente, que o segredo está aí no verbo, tá certo? Outro, outro exemplo. Ligaram para mim e não se identificaram, né? Ligaram para mim e não se identificaram. A gente vê aí o verbo ligaram. Alguém ligou, né? Mas a gente não consegue identificar, certo? Então, preste atenção sempre no verbo, que dá certo. Quem não conseguiu fazer, pronto, Raíssa, correto também. Trocaram minha senha do celular. Correto. Correto, Pablo. Quebraram o meu celular. Correto. Então, pessoal, vocês vão colocar duas frases. Vocês vão escolher alguma dessas. Sim, Isabel, normalmente, geralmente, certo? Vai iniciar essa frase aí com esse verbo, certo? Vamos lá. Letra B. O falante, letra B. O falante até pode identificar a pessoa responsável pela ação verbal, mas prefere não deixar claro quem é para não ser responsabilizado pelo que ele diz. É o que ocorre geralmente nas fofocas e boatos. Agora, vocês vão escrever duas frases, tá certo? Onde o falante pode até saber sobre quem ele está falando, mas ele não quer, vamos dizer assim, se comprometer. Aí, o que é que a gramática diz? É o que acontece nas fofocas e boatos. Por exemplo, quando a gente diz assim, ó, disseram que você é muito chata. Um exemplo. Disseram que você é muito chata. Quando eu digo isso, disseram que você é muito chata. Eu chego para minha amiga e digo assim, fulaninha, disseram que você é muito chata. Talvez eu sei quem é, né? Se eu estou dizendo isso para a pessoa, é porque eu sei quem é. Mas eu uso aí esse verbo disseram para que eu não me comprometa, para que minha amiga não saiba quem foi. Então, vocês têm que construir frases tipo essa, tá certo? Vamos lá, tentar. Mas nesse caso aí, vai ser um menino, tá certo? O sujeito, o menino vai ser o sujeito, certo? Então, vamos lá do mesmo jeito da outra questão. Mas no caso aí, quando eu digo quando eu digo, vamos logo aqui, a do Raikkonen, né? Rick não consegue entrar.
Nesse caso aí, eu consigo identificar o sujeito, é? Rick, tá certo? Na frase do Pablo, eles estavam falando de mim. Quando eu digo eles estavam falando de mim, o sujeito vai ser eles, tá certo? Pessoal, uma coisa importante também, interessante. Eles, quando tiver a palavra eles escrita na frase, tá certo? Ou eu, ou tu, ou nós, o sujeito vão ser essas palavrinhas. Nesse caso, o sujeito é simples, o sujeito é eles. Agora, se fosse assim, Pablo, tirasse a palavra eles e colocasse só, estavam falando de mim, tá certo? Aí sim, daria certo nessa questão. Isso, Patrícia, correto. Contaram que você caiu, né? A gente sabe quem contou? Não, a pessoa que está falando isso talvez saiba, mas ela não está dando nomes, ela está dizendo apenas que contaram, certo? No caso, estou olhando todas as frases, tá, pessoal? Nesse caso, Lara, o sujeito vai ser indivíduo, certo? Nesse caso, vai ser indivíduo, o sujeito, então não pode ser. Ah, tá, Raíssa. Eu tinha entendido. Ah, entendi. Peça, peça de novo para ele tentar, certo? É, Raikkonen, porque não está aparecendo aqui para aceitar ele entrar na sala, certo? Pessoal, estou vendo que vocês estão confundindo bastante essa questão, tá certo? Pronto, Pablo. Essa frase aí, estavam falando de você. Dá certo nessa questão, porque quando eu digo assim, estavam falando de você, eu sei quem é que está falando, mas eu não estou lhe dizendo. Certo? Então então vocês vão dar exemplos aí nessa questão? É como a própria gramática diz, como se fossem o que acontece em fofocas e boatos. Isso, Raíssa. Disseram que você era bonita. Iniciou aí com disseram, né? Alguém disse, mas eu não estou dizendo quem foi a pessoa. Deixa eu ver a da Júlia. Pronto, Júlia. Se a frase fosse apenas assim, ó, você pode colocar essa frase apenas assim, ó. Falaram que você me leva para o mau caminho. Aí dá certo, certo? Ok? Pronto. Me falaram coisas muito ruins de você, sobre você. Correto, tá? Percebi, Bia. Aí você vai ler a segunda questão, certo? Correto, Paulo. Falaram que você é mau. Correto, né? Falaram, não estou dizendo quem. Eu estou dizendo só que falaram. Então, vocês vão escolher duas dessas frases, né? Que vocês colocaram aí no chat, e vão escrever essa questão. Correto, Pablo. Correto, Raíssa. Maria, foram tantas frases que eu não lembro mais como foi a tua frase, mas eu disse que estava correta. Pode colocar aí de novo, por favor? Então, pessoal, enquanto isso, vocês vão escolhendo aí frases que vocês colocaram. Mas nesse caso aí, Paulo Vitor, você está dizendo quem foi a pessoa. Então, não é indeterminado o sujeito, certo? Ah, entendi. Não, Maria, nesse caso, entendi. Nesse caso, Maria, você está dizendo quem foi, certo? Né? Foi a fulaninha, né? Se você usou essa expressão aí, é para se referir a alguém. Então, nesse caso, você está dizendo quem foi. Tem que ser frases como, por exemplo, é, disseram que você tirou notas baixíssimas, falaram que você é chata, alguma frase desse tipo, que a gente não identifique a pessoa, tá certo? Isso, Lara, estavam lhe xingando, né? Correto também. Certo, gente? Então, escolham aí as frases de vocês. Correto, Pablo. Correto. Iremos, sim. Viu, Raíssa? Só não vai ser hoje, tá?
só quando a gente for para esse capítulo aqui 6 da gramática, aí nós vamos estudar isso. Sim, Júlia. Pronto. Nesse caso, tu tira só essa palavra você, tá certo, Júlia? Deixa só, disseram que eu tirei nota 10, certo? Deixa só assim que vai estar correto, tá bom? Ok, gente? Vamos passar para a segunda questão, tá bom? Ótimo, muito bem, gente. Gosto assim, tá? Quando vocês participam bastante da aula. Vamos lá. Bia, tem como ler agora, amor? Questão número 2. Vamos lá. A tia tá me ouvindo, tia? Sim, estou. Na tirinha abaixo ocorre outra situação comum para o uso do sujeito indeterminado. O falante prefere não revelar a pessoa que realizou a ação verbal. Observe e em seguida responda ao que se pede. Serafim, a professora Norma está de mau humor. Será mesmo? Vou perguntar. Professora Norma, disseram que a senhora está de mau humor. Quem disse isso? O sujeito indeterminado. Porque o menino preferiu empregar a forma verbal, disseram no segundo quadril em vez de Isabelle disse. Exatamente isso, Pablo. Muito bem. Porque ele não quis, né, entregar aí a amiga para a professora, né? Entenderam agora, pessoal, o sentido aí da letra B, da questão 1, né? O menino foi muito esperto, né? Quando ele disse isso, sujeito indeterminado, ou seja, ele não quis entregar a amiga, então ele preferiu formular a frase dele, né? Com o sujeito indeterminado, porque se ele tivesse dito Isabelle disse que a senhora está de mau humor. O sujeito não seria indeterminado. O sujeito seria o quê, se ele tivesse dito isso? Isabelle disse que a senhora está de mau humor. Correto. Lara. Isso, gente. Correto, Isabelle. Correto, Bia. Isso, Raíssa e Patrícia. Isabelle. E se o sujeito fosse Isabelle, o sujeito não seria indeterminado. Seria qual tipo de sujeito? Ó, se eu digo assim, Isabelle disse que a senhora está mal-humorada, seria sujeito simples, certo? Por quê? Porque tem aí na frase o nome, Isabelle, certo? Agora, se eu tivesse assim na frase, vou formular outra frase, tá? Para vocês me responderem. Isabelle e... Isabelle, vou usar o nome da menina do livro, né? Isabelle e Ivo estavam brigando. Qual vai ser o sujeito aí dessa frase, pessoal? Isabelle e Ivo estavam brigando. Composto. Por quê? Muito bem, é composto mesmo. Quais seriam esses sujeitos compostos? Muito bem, gente. Correto. E quais seriam os sujeitos? Escrevam agora o sujeito da frase. Vocês já me disseram o tipo, né? Composto. Correto. E quais seriam esses sujeitos? Isso, há dois sujeitos. E que sujeitos são esses? Repetindo a frase. Isabelle e Ivo estavam brigando. Isso. Isabelle e Ivo, né? Você entendeu, Isa, mas respondeu correto, certo? É isso mesmo. Muito bem, gente. Correto. Vou dar outros exemplos, tá certo? Como só faltam 8 minutos para o meu tempo acabar, eu não vou inserir logo outro conteúdo hoje, tá certo? Porque eu percebi que vocês ainda ficaram com algumas dificuldades em relação a sujeito indeterminado e sujeito oculto, né? Ou desnencial. Pode sim, Pia. Que eu olho aqui, tá bom? Se está correto. Então, a gente vai fazer um exercíciozinho aqui mesmo, do jeito que a gente está fazendo agora, certo? Vou dizer a frase, certo? E vocês vão me dizer o tipo. Lembrando que a gente estudou sujeito simples,
sujeito composto, sujeito indeterminado, sujeito oculto, né, ou desinicial, e oração sem sujeito. Nós estudamos esses 5 tipos de frases, né, relacionadas a sujeito. Vou dizer a frase, vocês vão me dizer no chat o tipo. E eu vou dizer se está correto, se está incorreto e o motivo para que vocês possam sanar as dúvidas de vocês, certo? Próxima oração. Trovejou a noite inteira. Trovejou a noite inteira. Essa oração é o que, pessoal? Em relação ao sujeito. Vão colocando aí no chat, tá? A Raíssa acha que é sujeito inexistente. Concordam com a Raíssa? Alguém acha que é outro tipo? Está correto, tá, Raíssa? É sujeito inexistente, ou seja, oração sem sujeito. A mesma coisa. Você diz sujeito inexistente, né? Correto. E oração sem sujeito, correto. Certo? Então, essa oração que eu acabei de falar, oração sem sujeito. Por que oração sem sujeito? Porque inicia aí com o fenômeno da natureza, né? Com o verbo que expressa o fenômeno da natureza. Correto, Bia? Correto, Bia, ótimo. Pode colocar essas frases, tá? Na sua questão. Muito bem. É sujeito inexistente, pessoal. Ah, sim, então se começar a frase assim, a chuva estava forte. Vai ser oração sem sujeito, porque chuva é um fenômeno da natureza. Não é assim, tá? Não confundam, pelo amor de Deus. Se tivesse essa frase, por exemplo, a chuva está forte, o sujeito seria simples, porque seria a palavra chuva. É sujeito inexistente quando o verbo, tá certo? É um fenômeno da natureza. O verbo, certo? Como trovejou, nevou, choveu, certo? Isso, Raíssa. Porque eu também percebi que vocês ficaram em dúvida nisso. Quando eu digo assim, ó, choveu a noite inteira, aí é sujeito inexistente, é oração sem sujeito, porque a frase inicia com um fenômeno da natureza, com um verbo, tá certo? Expressando fenômeno da natureza. Mas se eu digo, a chuva estava forte, chuva não é verbo, chuva é substantivo. Então, só não tem sujeito se iniciar com o verbo, lembrem disso, que expressa fenômeno da natureza. Entenderam? Vamos a outro exemplo. Disseram que você estava muito triste. Disseram que você estava muito triste. No caso dessa frase, o sujeito é o quê? Isso, correto, Raíssa, Patrícia, Bia, Pablo e Maria. Isso, Lara, Júlia. Correto, pessoal. Por que é sujeito indeterminado? Porque eu estou dizendo disseram. Alguém disse, mas eu não estou dizendo quem foi. Isso, Maria, muito bem. Próximo exemplo, para a gente encerrar, tá certo? Vamos lá. Fui ao shopping com minhas amigas. E aí? Nessa frase, muito bem, Riquelme. Ótimo. Isso, pessoal. Desinencial ou oculto, certo? É a mesma coisa. Desinencial e oculto. Isso. Por que, tia, que não é indeterminado? Porque quem foi ao shopping? Eu. Então, eu sei quem foi, né? Fui eu. Então, eu chamo de sujeito desinencial, oculto. Ou seja, não está escrito na frase, não está escrito na oração, mas eu sei quem é o sujeito.
certo? Próxima palavra, próxima frase. Fomos ao parque de diversões. Fomos ao parque de diversões. Qual é o sujeito aí? Qual é o tipo de sujeito? Muito bem, Júlia. Muito bem, Pablo. Oculto ou desinicial, né? Ótimo. Por que, pessoal, que nessa frase o sujeito é desinicial barra oculto? Por que é? Vocês saberiam explicar? Porque quando eu digo assim, fomos ao parque, nós sabemos que o nós, né, é o sujeito. Então, se eu estou na frase, é porque eu sei quem é o sujeito da frase. Ótimo, muito bem. Pessoal, agora, por favor, coloquem aí no chat o número de vocês e a turma, tá bom? Eu vou fazer a frequência. Eu vou continuar aqui na sala, tá? Vou só fazer a frequência de vocês.